Olá, pessoal. A nossa equipe vai tratar a respeito da difusão atômica, né? A equipe é composta por Edivaldo, que sou eu, Evani, Javan e Jona. Então, vamos lá. Uma breve introdução, né? Por que que a gente deve estudar a difusão? Bom, em primeiro lugar, a difusão atômica vai se tratar do movimento da matéria através da própria matéria, né? Então, a difusão atômica, ela resulta da vibração dos átomos em torno de posições da rede cristalina, né? Aqui a gente tem um exemplo de um tipo de difusão, né, que nós vamos ver mais adiante. Então, observe aqui que os átomos, eles estão trocando de posições, né? Eles estão se movendo, né? Então, aqui esse exemplo é o de difusão atômica intersticial, né? Observem que essas partezinhas aqui, né, são os interstícios, né? São espaços entre as moléculas atômicas. Então, por que estudar difusão é importante, né? Ela vai estar presente no nosso dia a dia, em qualquer tipo de material praticamente que tenha origem industrial, né? Então, ela vai ser crucial na indústria, pois muito dos processos de transformação de materiais dependem de processos químicos e físicos em nível atômico, o qual envolve a difusão. Por exemplo, na siderurgia, né? Chapas metálicas, né? Proteção contra corrosão. Então, você adicionando numa chapa metálica determinado átomo, né, você consegue impedir a corrosão, provocando, né, um aumento da vida útil das estruturas e dos materiais. Então, aqui, ó, alguns exemplos, né? Corte do lingote, né? Uma lâmina polida. Todos esses processos aqui, eles envolvem a difusão atômica, né? Vidro, projeção com lâmina, suporte de lâmina, todos esses processos. Então, vamos lá. Quais são as origens da difusão atômica, né? Então, a gente tem aqui alguns fatores primordiais que envolvem a difusão atômica. Então, nós temos a temperatura, né? Nós temos a energia, né? São fatores primordiais para que haja difusão atômica. Então, a gente tem o que aqui? Vamos lá. A gente tem a distribuição da energia e a energia em duas temperaturas. Então, o número de átomos em difusão é dado por N, né? Então, a gente joga nessa equação aqui, que a gente vai ter o número de átomos, né? A constante, que vai ser o A, né? Vamos ter outra constante aqui, que é o K, né? A energia, como eu falei anteriormente, que é um fator importantíssimo, e a temperatura absoluta, que também vai estar atrelada à energia. Então, os mecanismos de difusão, né? Então, são dois mecanismos de difusão que existem, né? Mecanismos básicos, né? Que são eles, o mecanismo substitucional ou de vazios e o mecanismo intersticial, né? Que eu citei um exemplo ali anteriormente, mas eu vou tratar já já. Então, aqui um exemplo, uma animação, né? Que a gente tem aqui um átomo colidindo com o isótopo do urânio, né? O urânio está 235, né? Que é um dos mecanismos de fissão nuclear, né? Utilizado em bomba atômica e também na produção de energia nuclear, né? Que é um exemplo de difusão também, né? Bastante importante. Então, vamos lá. A difusão através de vazios. Então, a gente tem o quê? Lacunas. Observem aqui essas lacunas, tá? E os átomos, eles vão passando, ó, por essas lacunas aqui. Então, essa movimentação é em função do número de lacunas presentes. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 lacunas. Então, o átomo, ele vem passando na direção contrária, né? Então, aqui a gente tem um outro exemplo, né? O mecanismo de troca de lugar com lacunas. Então, a gente tem aqui o percurso da difusão, né? A energia, e aqui o átomo caminhando por essas lacunas. Então, a gente vem aqui para a difusão intersticial, né? Que nada mais é, né, do que o átomo, ele vai caminhar através dos interstícios, que são esses vazios aqui, ó, essas brechinhas aqui,
né? Então, esse movimento ele vai ser muito comum nos átomos de hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio, né? Então, ela é mais fácil de ocorrer do que na difusão lá por lacunas. Então, a gente tem aqui ó, a difusão intersticial, ela pode ser, esse exemplo aqui é através de um retículo quadricoordenado, né? Então, a gente pode notar o que aqui? Que os átomos, eles bloqueiam uns aos outros, ó, tá vendo? Eles bloqueando uns aos outros, e esse movimento, ele pode ser explicado, né? Ele é explicado pela lei de Fick, que vai ser tratada posteriormente. Olá, meu nome é Jonathan Wesley. Vamos discutir um pouco sobre a primeira lei de Fick. Para discutir sobre a primeira lei de Fick, primeiramente a gente tem que falar um pouco sobre o fluxo difusional, onde o fluxo difusional ele será definido como a velocidade da taxa de transferência de massa, onde podemos ver que a seguinte forma, onde o fluxo difusional, que é o J, ele será igual à massa que é perpendicular a uma área de seção por unidade de tempo e que vai se retratar em quilogramas por metros quadrados por segundo. Dessa forma, outro fluxo que nós podemos trabalhar com relação ao fluxo funcional é o de regime estacionário, que é onde a primeira lei de Fick ela vai se empoderar bastante. O fluxo difusional em regime estacionário ele vai ser definido como o fluxo difusional igual a menos D sobre o diferencial de concentração sobre o diferencial da distância. Nós podemos perceber que o fluxo direcional em regime estacionário ele vai ocorrer de forma única ou unidirecional, numa mesma direção. Ele vai ter uma matemática de difusão mais simples e será proporcional ao gradiente de concentração, onde o diferencial de concentração está sobre o diferencial da distância. Quando a gente olha para a imagem, a gente percebe que existe um lado onde os átomos estão mais concentrados e o outro lado em que os átomos ele tende a migrar. Ou seja, o menos D que a gente vê na forma, ele vai tratar isso. Ele vai nos informar que o fluxo é contrário ao gradiente de concentração. Então, os átomos eles partem do ponto de concentração para o outro ponto. Ele é contrário ao gradiente de concentração. Dessa forma, a primeira lei de Fick ela vai estudar e se aprofundar enquanto a esse fluxo. Por exemplo, a gente pode apresentar dentro da lei de Fick o gradiente de concentração e a força motriz, onde o gradiente de concentração vai nos mostrar como a composição do material vai variar com a distância. E a força motriz ela vai ser aquele fenômeno, aquele algo a mais, que vai motivar as partículas a se movimentarem. Por exemplo, a força motriz para o movimento de um átomo, dos átomos, pode ser a temperatura, por exemplo. Porém, no movimento estacionário, a força motriz será o próprio gradiente de concentração. Como, por exemplo, nós podemos ver que, se fosse um fluxo difusional, sem ser estacionário, os átomos, os gases, por exemplo, eles partiriam da área de maior concentração para a de menor concentração, até se equilibrar, como mostra a setinha vermelha. Porém, com relação
ao fluxo estacionário, ele não varia em função do tempo. Então, eles vão permanecer posicionados da mesma forma. O gráfico, ele vai mostrar isso, o gráfico abaixo, que o fluxo do estacionário, ele não vai ter alteração em razão do tempo. Em razão ao tempo, eles vão permanecer constantes, certo? Por exemplo, nós podemos ilustrar no gradiente de concentração o contato do líquido ou um gás com a superfície sólida. Dessa forma, nós podemos utilizar um exemplo onde fala que uma placa de ferro ela é exposta a 700 graus Celsius em uma atmosfera carbonitante. E aí ele vai trazer vários pontos. Se uma condição do regime estacionário é atingida, nós precisamos calcular o fluxo difusional do carbono através da placa, caso as concentrações de carbono nas posições sejam de 5 e a 10 milímetros. Abaixo da superfície do carbonante, 1,2 a 8 km/m3, respectivamente. Então, quando nós aplicamos a primeira lei de Fick, em razão a isso, nós vemos a difusão na placa de ferro em relação à atmosfera carbonante. Então, quando a gente aplica a fórmula em que o fluxo difusional é menos o coeficiente de difusão vezes o diferencial de concentração sobre o diferencial da distância, a gente vai conseguir encontrar o fluxo difusional que está acontecendo aqui. A gente pega os valores que a fórmula está dando, que ela vai dar o CA e o CB, né? Que seria 1,2 menos 0,8 kg por metro cúbicos, e aplicar na fórmula sobre 5 vezes 10 a menos 3 menos 10 a menos 2 metros, será igual a 2,4 vezes 10 kg por metro quadrado por segundo. Porém, a gente vê que um grande fator importante que nós não calculamos na fórmula foi a temperatura. Ela pode ter sido um grande fator por conta de atuar também como força motriz no sistema. Olá, turma. Eu sou Javan e dando continuidade ao trabalho sobre difusão, eu vou falar sobre a segunda lei de Fick. Como sabemos, difusão é o fenômeno de transporte de matéria por movimento atômico. A gente sabe também que ele é influenciado pelo tempo e pela temperatura, como a gente pode observar aqui nesse experimento aqui ao lado, onde o recipiente da direita, né, a água está aquecida e foi colocada tinta, e no recipiente da esquerda, a água está à temperatura ambiente. A gente percebe aqui a diferença, né, entre um e outro, devido à influência da temperatura. Vimos também que a difusão ela pode ser interdifusão ou autodifusão, sendo que a interdifusão ela ocorre quando é materiais diferentes, como é o caso aqui do experimento, e a autodifusão é quando acontece no mesmo material. Vimos também sobre o mecanismo de difusão, que pode ser por lacuna ou por intersticial. E vimos também sobre a primeira lei de Fick, isso é quando ocorre considerando o regime estacionário. E agora a gente vai ver a segunda lei de Fick, que é quando a difusão leva-se em conta um regime não estacionário. Bem, aqui nessa placa a gente pode observar que ele está considerando aqui o regime estacionário, ou seja, o gradiente de pressão em ambos os lados da placa, ela se mantém constante, não há uma variação de pressão, da diferença de pressão em ambos os lados da placa, por isso que o seu gráfico é essa reta aqui. Já no regime estacionário, a gente leva em conta que o gradiente agora, né, a diferença de pressão, de concentração, ela vai variando à medida que o processo de difusão vai acontecendo. Ou seja, quando eu vou passando material de um lado para o outro,
Eu vou diminuindo a concentração desse material aqui e aumentando a concentração desse material desse lado e vice-versa. Então, nesse regime, a gente vê aqui, né, que não é mais uma reta, como é o caso do regime estacionário, que é uma reta. No regime não estacionário, a sua curva vai variando, além de ser uma curva, né? Vai variando de acordo com o tempo. T1 é uma curva, T2 é outra curva, T3 é outra curva. Ou seja, o fluxo difusional e o gradiente de concentração em um ponto específico no interior de um sólido variam com o tempo e provocam um acúmulo ou esgotamento líquido do componente que está se difundindo. E na prática é isso que acontece na maioria dos casos. Bem, e sob condições de estado não estacionário, a primeira lei de Fick, ela não é mais conveniente. Em vez disso, a equação diferencial parcial, né, essa segunda equação aqui, ela é conhecida como a segunda lei de Fick. E se o coeficiente D de difusão independente da composição ele for manter constante, né, aí a equação ela se simplifica para essa terceira equação aqui. Bem, isso aí é o que a gente tem para apresentar sobre nosso trabalho. Obrigado a todos.